Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar respondendo aqui a pergunta de um irmão que perguntou a respeito da fé. Quantos atos de fé já aconteceram nessa minha jornada cristã? Eu quero começar lendo aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparece. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Essa minha nova caminhada cristã, eu tinha já uns 7 meses de convertido, e foi no período que eu parei de trabalhar num trabalho que não me edificava. Era um trabalho que eu fazia propaganda enganosa, que eu falei em vídeo passado. Nesse período, no tempo de Deus, Ele me deu o trabalho que eu estou hoje, que eu ganho muito bem. Mas nesse período, que foi no intervalo de meses, eu fiz bicos, e aqueles bicozinhos temporários. Eu estava fazendo entrega de produtos de internet. E num dos dias que eu estava fazendo essa entrega, eu carregava caixas muito altas na traseira da moto, chegava a ser mais alta do que a minha cabeça e pesava muito, mas como eu precisava para pagar as contas, que eu estava desempregado, eu fiz essas entregas. E numa dessas vezes, a moto faltou gasolina, e eu lembro que eu estava no vilarejo. Eu tinha que subir uma ladeira enorme com essas caixas pesadas, porque até para colocar no pé de descanso da moto ele não ficava, porque pendia a moto. Eu tinha que escorar nas paredes ou nas árvores onde eu chegava. Mas era bom o trabalho. Então, numa dessas vezes a moto faltou gasolina e estava um sol quente. Eu estava embaixo na ladeira, a moto faltou gasolina e não tinha posto de gasolina perto. E eu me desesperei, mas lembrei que eu sou cristão e eu posso pedir a Deus. Tudo que eu pedir, Ele nos dará. Tudo que nós pedirmos, Ele nos dará. Eu comecei a clamar a Deus para que Ele me ajudasse, porque como eu ia conseguir colocar gasolina num lugar que não tinha? E para mim conseguir, eu tinha que subir aquela ladeira todinha e ainda ir atrás de um posto de gasolina. Então eu comecei ali a orar. Nem desci da moto, foi sentado mesmo na moto. Comecei a orar, descansei um pouco e orei, pedindo a Deus que tomasse de conta daquela situação, porque eu já não sabia mais o que fazer. E após oração, eu desci da moto e comecei a empurrar, porque eu tinha que subir aquela ladeira. Comecei a empurrar, e isso era um matagal do lado do outro. E eu comecei a empurrar, e acabei que esqueci da oração. De repentemente sai dois bêbados dentro do mato. E aquilo eu não pensei em Deus, eu não pensei na oração, só pensei em acelerar a moto, no caso empurrando, para que eles não me acompanhassem, porque bêbado, sei lá, querer me assaltar. Eu carregava mercadoria valiosa. Mas aí assim mesmo eles me acompanharam, pegaram na garupa da moto. Disse: meu querido, suba na moto, que nós vamos empurrar você até em cima, glória a Deus, até em cima da ladeira. E quando você chegar lá em cima daquela ladeira,
Você pode deixar a moto descer na banguela, que lá embaixo tem um posto de gasolina. Irmão, eu parei assim, sabe assim, parei. Meu pensamento era só assim: que Deus é esse? Que Deus é esse? Montei na moto e eles empurrando numa facilidade. Ele estava bêbado, saindo de dentro do mato. Dá para acreditar nisso, irmão? Saí de dentro do mato, não sei o que era aquele bêbado estava fazendo dentro do mato, mas já saiu. E você sabe que você, quando está no estado de embriaguez, você não tem essas forças todas não, mas eles tiveram. Pegaram cada um lado da garupa da moto, empurraram, não mexeram na mercadoria. E eu fui montado na moto. Quando eu cheguei lá em cima, foi verdade, era só descer a ladeira. Eu desci a ladeira na banguela, caçando posto. Lá embaixo tem um posto de gasolina. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E esse é o meu testemunho. E que os irmãos possam estar fazendo mais perguntas aí, que eu responderei, amém? Sobre cura, libertação. Todo tipo de testemunho pode perguntar, que eu tenho. Eu peço aos irmãos e aos amigos também que me assistem, que se inscrevam no meu canal, curte, compartilha, faça um comentário, faça perguntas, que eu responderei, amém? A minha intenção aqui é levar o Evangelho de Jesus Cristo o mais longe possível, da maneira que eu, com a minha pouca sabedoria, sei falar. Então eu agradeço a todos que se inscreveram no canal, que estão assistindo. Sabem que vocês estão fazendo algo muito importante para o reino de Deus. Eu sou muito grato, e Ele mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.